E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão de Custos para vocês com o seguinte tema: resolução de exercícios. Tá? Então, a pedido dos alunos, eu estarei trazendo também alguns vídeos resolvendo exercícios que eu aplico em sala de aula. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Exercício 1. Tá? Antes de começar a resolução do exercício, eu gostaria de dizer que eu escolhi o Excel para resolver o exercício. Se você fizer no caderno, no arquivo do Word ou também no Excel, fica a teu critério. Aqui é uma questão de gosto, beleza? Então vamos lá. O que o exercício 1 diz para nós? A empresa Congelados Resfriados Limitada comercializa em seu mix de produtos 3 produtos distintos. Para produzi-los, basicamente, utiliza apenas 5 insumos, a saber, matéria-prima 1, matéria-prima 2, matéria-prima 3, mão de obra e também energia elétrica. A senhora Ellen, que é a CEO da empresa, solicitou a apuração do custo total dos produtos para que os preços de vendas possam ser calculados com maior precisão e menor arbitrariedade. O setor de custos, então, levantou todos os gastos referentes ao mês de março que ocorreram em função da produção e também da administração, para determinar o custo conforme solicitado. Para a matéria-prima, foram apontados os seguintes registros, conforme a tabela abaixo. Então, aqui nós temos uma tabela onde foram feitos estes registros do consumo de matéria-prima. Então, nós temos aqui o produto A, B e C. A matéria-prima que esse produto consumiu, por exemplo, o produto A consumiu matéria-prima 1, 2 e 3, produto B, matéria-prima 1 e 3, e o C, 2 e 3. O valor da matéria-prima que está em toneladas e o consumo que está em quilos. E também aqui o total, tá? Então eu já trouxe essa tabela aqui para o Excel. Antes de começar a resolver o exercício, eu vou terminar de ler o arquivo do Word, porque daí eu consigo deixar a tabela do Excel maior e resolver com mais tranquilidade, né? Fica mais fluente a resolução. Para a mão de obra, foram apontados os seguintes registros conforme a tabela abaixo. Então nós também temos aqui o produto, A, B e C, o valor da mão de obra em horas, então é pago R$ 7,42 por hora trabalhada, que já é um cálculo que o exercício traz para nós, e este valor é comum para os 3 produtos. E aqui é dado o consumo em horas. E também tem o total aqui, com pontos de interrogação, de semelhante modo à tabela anterior, que nós precisamos encontrar esses valores. Também é trazido, então, energia elétrica, que foram apontados os seguintes registros, conforme a tabela abaixo. Produto A, B e C, o valor do quilowatt-hora, o consumo, o total utilizado de horas em função de maquinários tá, que utilizaram energia, e o total aqui que nós precisamos encontrar. Terceira tabela também copiei para o Excel. Aí diz assim, ainda existem outros R$ 150 mil em gastos administrativos. Como estes gastos não pertencem ao processo produtivo, infelizmente não conseguimos apropriá-los de maneira direta, sendo necessário realizarmos um rateio. É importante ressaltar que não existe um critério de rateio totalmente justo. Portanto, precisamos escolher entre as diversas alternativas aquela que corresponde ao menor grau de arbitrariedade e maior credibilidade de distribuição. Vamos considerar neste exercício que os gastos administrativos serão rateados de acordo com a utilização de mão de obra. Na tabela abaixo, após a realização do rateio, podemos calcular o custo total dos produtos. Então aqui nós temos na última tabelinha o produto, a quantidade de mão de obra que utilizou. Precisamos encontrar o percentual do total para conseguir fazer o rateio dos gastos administrativos e descobrir por fim o custo total. Bom, então nós já fizemos a leitura do exercício. Todas estas tabelas já estão aqui no Excel, beleza? Agora então aqui eu tenho as tabelinhas no Excel. Vamos lá. Vamos calcular então primeiro o consumo da matéria-prima em reais, que é a primeira tabela que nós vimos no exercício. Então o produto A consumiu matéria-prima 1. O valor desta matéria-prima em toneladas, R$ 1.450 em toneladas. Mas o consumo foi medido em quilos, 22.455 quilos. E nos pede o total, saber em valores monetários, o total. Então vejam só, o valor da matéria-prima em toneladas e o consumo em quilos. Eu preciso deixar as duas medidas na mesma proporção. Eu prefiro trazer o valor da tonelada para quilos, dividindo 1.450 por 1.000. Por que por 1.000? Uma tonelada são 1.000 quilos. Então, se eu pago R$ 1.450 na tonelada, eu vou dividir 1.450 por 1.000 para encontrar o valor do quilo, para depois multiplicar pela quantidade de quilo que eu consumi.
Se você preferisse também dividir o consumo em quilos por 1.000 e depois fazer a multiplicação por 1.450, daria o mesmo resultado. Mas eu vou fazer da primeira maneira. Então aqui no total, o que eu vou fazer? Conforme eu falei para vocês, eu vou pegar 1.450 e vou dividir por 1.000 para encontrar o valor do quilo. Sabemos então que o valor do quilo é R$ 1,45, tá? Mas eu consumi 22.450. Então eu vou fazer vezes 22.450, tá? Se fosse na calculadora, de mão, fazendo no papel, mesma conta, beleza? Vou arrastar até aqui embaixo. O Excel nos dá essa praticidade. E aqui embaixo eu vou fazer uma soma para descobrir qual foi o total em matérias-primas consumidas, tá? R$ 254.101,85. Então aqui nós já temos a resolução da primeira tabela do exercício, que é do consumo de matéria-prima. Aqui no meio nós já temos a tabela de mão de obra. Vejam só, produto A consumiu 5.600 horas, homem trabalho. O valor da hora é R$ 7,42. Uma analogia parecida com a primeira tabela. Uma hora custa R$ 7,42, mas eu utilizei 5.600 horas. O que eu vou fazer? 5.600 vezes R$ 7,42, tá? Então, igual R$ 7,42 vezes 5.600. Ah, mas você falou 5.600 vezes 7,42. Mesmo resultado. Nesse caso, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, nós temos aqui o valor total já da mão de obra. Podemos colocar aqui embaixo a soma destes valores. R$ 106.848. Vamos para a terceira tabela. Tá? Se você tem esse exercício em casa, é aluno regular das minhas turmas, você já pode ir conferindo se os valores bateram. Terceira tabela. Consumo de energia. Então, o produto A demandou de 3.360 horas de processamento utilizando energia elétrica. O valor do quilowatt-hora é 72 centavos. Em uma hora é consumido um equivalente a 72 centavos, uma hora de funcionamento das máquinas do produto A. Da onde que surge esse valor? Esse valor é trazido para nós do exercício, não foi calculado anteriormente. Então nós só estamos utilizando o dado do exercício. Se 1 kWh custa 72 centavos e nós utilizamos 3.360 horas, eu vou multiplicar então 72 centavos por 3.360, da seguinte maneira. 72 centavos vezes 3.360, tá? Vamos arrastar até aqui embaixo, desta maneira, e eu vou fazer aqui uma soma, para descobrir então qual foi o total em energia elétrica. R$ 6.423,20. Mas essa diferença aqui no valor do quilowatt, de repente bandeira verde, amarela, vermelha, horário de pico, energia da indústria, N motivos, né? Mas aqui nos interessa é o valor total. Vamos agora para a última tabela, que é a chave, a resposta do exercício. Então, aqui na última tabela, é solicitado que nós façamos o rateio dos gastos administrativos dos R$ 150 mil para cada um dos produtos. Eu não posso pegar 150 mil e dividir por 3, afirmar que é 50 mil do produto A, 50 mil do produto B e 50 mil do produto C. Estes gastos administrativos são os chamados custos indiretos. Podem ser chamados assim na gestão gerencial de custos, ou custos indiretos e também despesas, juntos, se for analisado de uma maneira mais contábil, né? Então, eu não posso fazer a apropriação de maneira igual para cada um dos produtos. Então, aqui, por exemplo, está dentro dessa conta o funcionário do RH, do financeiro, algum funcionário da TI, e essas pessoas não trabalharam de maneira direta na produção do produto. Por isso que eu preciso fazer rateio, e eu preciso encontrar um critério. O exercício disse para nós que o critério para fazer o rateio destes 150 mil será de acordo com a utilização de mão de obra. Tá? Para que eu consiga descobrir, então, esse critério de rateio, eu vou somar a quantidade de horas utilizadas. Então, se eu somar as quantidades de horas do produto A, B e C, nós teremos o seguinte. Vejam só. 14.400 horas. Então, eu precisei 14.400 horas para conseguir produzir produto A, B e C. Mas o produto A demandou de muito mais hora do que o produto B. E o produto C de mais horas do que o produto B também.
Então eu tenho aqui uma disparidade em tempo de mão de obra para cada um dos produtos. Tá? Significa que o meu esforço de produção gerou muito mais em cima do produto A do que do produto B. E o produto C muito mais em cima do que o do B, mas menos do que o A. Então não é justo dividir 150 mil por 3 se eu tenho um esforço de mão de obra diferente para cada um dos produtos. Então eu preciso achar um percentual para fazer essa divisão. Então o que nós vamos fazer? Descobrir quantos por cento são 5.600 de 14.400. Como que nós fazemos para descobrir este percentual? Simples, vou dividir 5.600 por 14.400. Então aqui no percentual total igual 5.600 divididos por 14.400. 38,89%. Mas professor, eu fiz na calculadora de mão. Eu fiz assim na calculadora de mão, 5.600 divididos por 14.400 e ficou 0,38. Multiplique por 100 para chegar aí num valor de percentual, tá? Se eu fizer para os demais valores, nós chegamos nestes percentuais. Vou fazer aqui a soma dos percentuais para ver se bate a nossa conta. 100%. Legal. Então, agora que eu sei que a minha empresa teve muito mais empenho para produzir o produto A, é justo que o produto A receba uma fatia maior dos gastos administrativos. Percebem a sacada do rateio? Aí, como nós não sabemos o contexto dessa empresa, a gente não pode afirmar que o produto A também ele é mais complexo, poderia ter sido por consumo de matéria-prima, já que as matérias-primas são comuns. Existem vários critérios de rateios. Nós precisamos encontrar o que é menos arbitrário, o que dá maior credibilidade. Não existe fórmula mágica. Ah, para mão de obra administrativa eu sempre vou utilizar o consumo de matéria-prima. Não é assim. Cada caso, um caso. Então agora eu vou afirmar aqui que dos 150 mil reais, 38,89% deste valor pertence ao produto A. Fazendo 150 mil vezes 38,89%. Tá? 58.333. Só vou bloquear aqui a célula para poder arrastar. Então agora nós temos estes valores. Selecionados, lá no rodapé do Excel, bate a conta, 150 mil. Então 58.333 reais e 33 centavos, ou 38,89%. Tá? Então agora eu dividi os 150 mil de acordo com a utilização de mão de obra, que foi o que o exercício nos solicitou anteriormente lá no arquivinho do Word. E qual é o custo total? Agora eu vou fazer uma soma. O que eu preciso somar para descobrir custo total? Primeiro de tudo, o que nós calculamos? Matéria-prima do produto A. Matéria-prima 1, 2 e 3. Também a mão de obra. Também a energia. E, por fim, aqui os gastos administrativos. Chegamos em R$ 202 mil, R$ 389,30. Produto B. Também vou somar estes valores. Recapitulando. Mão de obra não. Começando pela matéria-prima. Tá? Ponto e vírgula, agora sim a mão de obra. Ponto e vírgula, tá? Sumei matéria-prima mais mão de obra. Também o valor da energia. Ponto e vírgula, aqui para o Excel abrir o próximo argumento da função soma. E os gastos administrativos. Fecho parênteses, pressiono Enter. Se fosse na calculadora de mão, é só somar os valores. Tá? Aqui eu falo aqui ponto e vírgula porque eu estou usando o Excel. Né? E por fim, do produto C, igual a soma. Matéria-prima do produto C, mão de obra do produto C, também energia elétrica do produto C e também os gastos administrativos. Chegamos em R$ 173.821,31. Posso somar os três valores e chegamos em R$ 517.373,05. Então a resposta final do exercício é essa tabela que vocês estão vendo na tela de vocês. Beleza, pessoal? Fiquei aqui no cantinho hoje do vídeo. Normalmente eu fico no canto superior direito, hoje fiquei no canto inferior direito, para dar um pouco mais de espaço aí para a gente trabalhar com a planilha. Se você chegou em resultados um pouco diferentes, pode ser em função de utilizar a calculadora de mão. O Excel já faz os arredondamentos automaticamente. Por isso que eu prefiro utilizar o Excel para esse tipo de conta.
não invalida o teu cálculo, de maneira alguma. Dá alguns centavinhos, alguns reais ali, até 3, 4 reais de diferença, tá? Mas eu acho mais seguro o Excel porque ele trabalha com o mesmo arredondamento da calculadora HP12C. Então ele tem a matemática, os princípios da matemática financeira já aplicados nele. Então se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, encontrou um resultado diferente, deixe nos comentários, beleza? Que assim que possível eu lhes respondo. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima vez.